Vamos então falar nessa manhã sobre Páscoa à luz do Antigo Testamento. A luz do Antigo Testamento é o mesmo que conforme o Antigo Testamento, segundo o Antigo Testamento. Eu usei o termo à luz do Antigo Testamento, é porque pela manhã nós vamos jogar luz sobre esse tema a partir do texto de Êxodo. Nós vamos usar alguns textos do Novo Testamento também, mas mais especialmente nós vamos jogar luz sobre esse tema, sobre essa temática, Páscoa, a partir do texto do Êxodo, tá bom? Vocês já ficaram bastante de pé aqui, por isso, mesmo sentados, eu gostaria de ler todo o capítulo 12 de forma alternada com vocês, tá bom? Então, Êxodo 12, leitura alternada, eu vou ler os versículos ímpares e peço à igreja que esteja lendo os versículos pares, tá bom? Leiamos. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que a comerem. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Sete dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia
tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Por 7 dias, não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor por aquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde os primogênitos de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava em enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e a Arão e lhes disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, e objetos de ouro, e roupas. Assim, partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos,
Nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Toda a congregação de Israel fará. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Todos juntos, versículo 51. Naquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Deixa a sua Bíblia aberta em Êxodo 12 e vamos orar mais uma vez. Vamos pedir a Deus para que, mediante esse texto que lemos, o seu Espírito nos ilumine, nos conduza para aprendermos sobre Páscoa à luz do Antigo Testamento. Pai, nós sabemos que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. E nós acreditamos que essa palavra que lemos é a mesma, é essa que procede do Senhor. Que o seu Espírito nos conduza e que sejamos alimentados nessa manhã, que possamos aprender sobre essa temática e te glorificar com todo o nosso ser, como disse já aqui o pastor Atos. Pai, nos conduz, em nome de Jesus. Amém. Então, Páscoa à luz do Antigo Testamento, especialmente baseado aí em Êxodo capítulo 12. Você prestou atenção no que diz o texto? Você entendeu o que ali estava escrito? Espero que sim. E espero que, se ficou alguma dúvida na leitura, nós possamos esclarecer. Portanto, o que eu vou fazer aqui agora é tentar detalhar um pouquinho do que consistia, do que foi a Páscoa. Por isso eu pedi para que passe o slide, por favor. E nós vamos fazer duas perguntas hoje. A primeira, o que foi a Páscoa? Tá? Preste atenção no tempo verbal que eu estou usando aí, tá bom? O que foi a Páscoa? E depois nós vamos fazer uma outra pergunta e vamos respondê-la também, tá bom? Então, o que foi a Páscoa? Primeiro, preste atenção, em primeiro lugar, Páscoa foi condenação e redenção. Páscoa foi juízo e graça. Páscoa foi sentença de morte e vida abundante. Foi prisão e libertação. Vamos dar uma olhadinha no versículo 12 do nosso texto base, Êxodo 12, 12. Pessoal do slide aí é rápido, hein? Já está ali, ó. O que está escrito nesse texto? Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais.
Então, Páscoa é condenação. Executarei o meu juízo. Quem estava então julgando? Quem estava então condenando? Quem estava então sentenciando? O próprio Senhor, o próprio Deus. Houve ali juízo, tá? Então, Páscoa está relacionada a um ato divino de juízo, de condenação. O Senhor mostraria o seu juízo, executaria o seu juízo sobre os deuses do Egito. Nós sabemos que essa foi a 10ª praga que Deus enviou aos egípcios. Antes dessa, já tinham sido 9 pragas enviadas. E os egípcios se arrependeram e deixaram Israel ir? Faraó se arrependeu e deixou Israel ir? Não. Eles permaneceram arrogantes e não deixaram, especialmente Faraó, não deixou. E Deus enviou ali os seus juízos sobre o povo do Egito, até que a 10ª praga, o 10º juízo, foi o clímax desse juízo sobre o Egito. Foi o juízo que eles não puderam mais conter o povo de Israel. Tanto que nós vimos aqui no texto que o que aconteceu depois desse juízo? O que o povo do Egito e Faraó falou? Ou não, vocês têm que ir embora logo, vai embora. Meio que até falaram, gente, quase que meio que empurraram o povo de Israel, falaram, não, vocês têm que ir embora, senão vai morrer todo mundo. Então, Páscoa envolve condenação, certo? Mas também Páscoa envolve salvação, envolve redenção. E por isso eu gostaria que você olhasse o versículo de número 27. O que diz aí o versículo de número 27 do nosso texto base? O texto nos diz que o Senhor passou por cima, não é isso? A expressão passar por cima é comumente relacionada à palavra Páscoa. Páscoa, né, ela é uma palavra um pouco ambígua no hebraico, lá no Antigo Testamento, mas em geral nós podemos dizer que é passar por cima. Páscoa é passar por cima. O Senhor passou por cima das casas, não feriu os primogênitos de Israel, mas ele passou por cima das casas, o anjo da morte passou por cima das casas e feriu apenas os primogênitos do Egito. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para uma palavra desse versículo, assim como eu chamei a atenção para uma palavra do versículo anterior que lemos, o versículo 12. O versículo 12 nós vimos a palavra juízo, não é isso? Agora no versículo de número 27 eu gostaria de chamar a sua atenção para o verbo livrou. Não é isso que está escrito aí? O Senhor livrou. O verbo livrar, preste atenção, o verbo livrar, o verbo salvar e o verbo redimir possuem significados muito similares na Escritura Sagrada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Quando nós falamos de salvação, nós estamos falando de libertação e nós estamos falando de redenção. Quando nós falamos de redenção, de libertação e salvação, e vice-versa. Ok? Então, salvação, Páscoa envolve também redenção. Redimir é libertar, é tirar de uma prisão e conduzir a uma liberdade. Então, o Senhor estava dizendo para os israelitas o seguinte, olha, dizendo para Moisés e Arão, através da Páscoa eu vou salvar vocês. Eu vou libertar vocês, eu vou redimir vocês. Eu vou tirar vocês de um estado de escravidão, que segundo o texto já estava durando quanto tempo? Pouca coisa, né? Muita coisa. Eles já estavam ali há séculos, sofrendo, aprisionados, e agora eles vão experimentar uma libertação da escravidão que eles estavam sofrendo por muito tempo. Então, em primeiro lugar, o que foi Páscoa? Condenação e redenção. Em segundo lugar, pode passar para a gente, por favor.
O que foi Páscoa? Páscoa foi um mandamento. E eu gostaria que você olhasse o versículo 43. O que diz aí? O que nos diz o versículo 43? Então, olha só. Esta é o quê? A ordenança da Páscoa. A Páscoa não foi algo proveniente do coração do homem. Não foi Moisés conversando com Arão e falando assim, gente, vamos fazer o seguinte, nós já tentamos 9 vezes, o Senhor já enviou 9 juízos, vamos criar agora um rito, vamos criar agora um negócio aqui para a gente poder ser liberto de fato. Vamos criar o clímax da nossa libertação? Vamos nós promover a nossa libertação? Foi Deus que mandou. Por isso nós podemos dizer que Páscoa foi um sacramento. O que significa a palavra sacramento? Mandamento, ordenança. Esta é a ordenança da Páscoa. Foi Deus que mandou. Não é do coração humano, não é proveniente do coração humano. Páscoa também é um dos sacramentos do Antigo Testamento. É uma das festas do Antigo Testamento. Em Israel, no Antigo Testamento, nós temos ali, na antiga dispensação, 3 festas principais. Páscoa. Oi? Pode falar, isso mesmo. A festa dos tabernáculos, porque quando eles saíram do Egito, eles já tinham casa própria, né? Não tinha? Tinham estabelecido casa com tijolos, tudo direitinho ali, não era isso? Quando eles saíram do Egito, não foi assim? Como é que foi o êxodo? O êxodo foi habitando em tendas. Até o Senhor habitava em tendas. Uma tenda, né? E qual que era a outra festa? A festa que nós temos lá de forma especial no Novo Testamento, no capítulo 2 de Atos. Pentecostes. Certo? Pentecostes. Então, Páscoa, mandamento, tá? Páscoa também era um memorial. Pode passar, por favor, aí. O que foi Páscoa? Um memorial. E eu acabei de citar 2 festas que também tinham que ser um memorial. O Pentecostes, o povo tinha que se lembrar dos primeiros frutos, não é isso? Da colheita lá. E a festa das tendas, eles também tinham que se lembrar do período em que eles viveram em tendas. Porque quando eles chegaram na Terra Prometida, aí eles construíram mesmo casas que não eram tendas. Mas quando chegava a festa das tendas, o que eles tinham que fazer? Celebrar a festa das tendas em tendas. Eles tinham que construir tendas e celebrar, lembrando do período que Deus proveu tudo o que eles precisavam quando eles viveram em tendas. Mas também tem a Páscoa. Páscoa é um memorial. E eu gostaria que você olhasse o versículo 14 do nosso texto base. Então, o versículo 14 nos diz que este dia vos será por memorial. Então, o que foi Páscoa? Um memorial. Eles tinham que se lembrar anualmente daquela libertação, daquela redenção, daquela salvação que eles participaram pelo poder de Deus. Deus é que tirou, Deus é que os salvou, e eles precisavam lembrar anualmente dessa libertação. Era um memorial. Pode passar, por favor? Páscoa também, em quarto lugar, né? Páscoa também foi o quê? Uma celebração. O próprio versículo 14, o que nos diz na continuidade? E o celebrareis como solenidade ao Senhor. O que é uma solenidade? Não é algo assim, igual eu coloquei, assim, peguei aqui, né? Aí vim, coloquei assim, um qualquer jeito, não, aí vem assim. Aí se eu quiser tomar desse jeito eu tomo, se eu quiser virar o copo aqui eu viro, se eu quiser deixar ele mais para cá eu deixo. Não. Solenidade é algo especial, é algo que eu não faço de qualquer jeito, não é? Mas é uma solenidade
é um momento especial que eu faço com celebração. Então, no dia da Páscoa, o que os israelitas faziam naquela data? Comemoravam, eles festejavam, era um dia de muita alegria, era um dia de gozo, era um dia de celebrar. Olha comigo o versículo 42. Versículo 42 diz assim: esta noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito, salvou. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel, o quê? Comemorar. Era a noite de festa mesmo. Afinal, depois de tanto tempo escravos, o Senhor libertou aquele povo com mão poderosa. Libertou eles de uma forma muito especial. Então eles deveriam festejar, comemorar ao Senhor. E Páscoa, em quinto lugar e último lugar para responder essa pergunta, pode passar, Páscoa foi um ritual. Então, olha só, nós vimos que Páscoa foi condenação e redenção, não é isso? Nós vimos que Páscoa foi um mandamento, um memorial, celebração, foi uma celebração e também foi um rito. Então, olhe comigo o texto do versículo 25. Se vocês puderem ler, versículo 25. O Senhor, naquela libertação, estabeleceu um rito. O que é um rito? O Senhor estabeleceu uma liturgia. Eles deveriam prestar um tipo de serviço a Deus naquele momento, naquela obra, aquele ato redentivo de Deus deveria ser simbolizado. Deveria ter ali uma cerimônia, um ritual. Deus estabeleceu um ritual, um simbolismo ali para representar aquela grande salvação, ok? Então, o que era o rito da Páscoa? Era uma cerimônia, uma liturgia, um rito que apontava, que simbolizava aquele ato redentivo de Deus. Deus não redimiu aquele povo, não salvou aquele povo, não resgatou aquele povo. O rito da Páscoa era o símbolo, o signo daquele ato redentivo de Deus. Ok? Antes da gente passar para a segunda pergunta, que nós vamos responder com 5 respostas também, eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, ou se ficou claro aí o entendimento da igreja, dos irmãos. Está dando para ver legal, né? Ficou claro a explicação? Entenderam? O que foi Páscoa, então? Condenação e salvação, o mandamento, o memorial, uma celebração e um rito. Agora eu vou fazer uma outra pergunta, nós vamos responder com 5 respostas também. Pode passar, por favor. Antes de passar, volta, por favor. Pode falar. Aí a minha pergunta é assim, posteriormente, na comemoração da Páscoa, que eles deveriam seguir todos esses protocolos aí que foram citados, ainda assim deveriam estar preparados para isso ou não? Se eles já partiram, já não estavam mais no Egito, já era uma outra condição, uma outra situação, comemoravam a Páscoa, mas comemoravam o que foi a Páscoa anteriormente. Não sei se eu estou sendo muito claro na minha pergunta. Não, deu para entender muito bem. Porque a Páscoa ela foi aquele momento ali. E depois era só a comemoração daquele momento ali. Era mais ou menos isso mesmo. Sim. Sua pergunta
tem a ver com um pouquinho do que a gente falou em relação ao memorial e em relação ao rito. Porque o memorial e o rito, memorial é de lembrar daquele feito de Deus extraordinário, né? Uma libertação muito grande, e o rito é o símbolo. Então, nós vamos ver, numa das respostas que a gente vai ter agora posteriormente, que eles deveriam cumprir o rito. Por mais que eles não fossem sair novamente, eles tinham que cumprir o rito. Se historicamente eles fizeram isso ou não, aí é outra coisa. Mas que o texto nos diz que eles deveriam fazer. Então, mesmo depois, eles deveriam fazer. Era isso que você tinha perguntado mesmo? Então, vamos para a próxima pergunta, por favor. Já que a Páscoa é um rito, como era o rito pascal? Como se dava? Como ele acontecia? Nós vimos como foi a Páscoa, né? Agora, como era o rito pascal? Eu vou explicar isso, vou falar sobre isso, porque está cheio de simbolismo necessários assim, para a gente entender a Páscoa à luz do Antigo Testamento e logo mais à noite à luz do Novo Testamento. Então, em primeiro lugar, como era o rito pascal? O rito pascal era numa data específica, não podia ser numa data diferente da data estabelecida pelo próprio Deus. Isso está registrado no versículo 6. Vocês podem ler? Já que a gente já estamos entrosados aí, né? Quando eu falo o versículo, vocês já leem, né? Olha só, será em qual mês? No primeiro mês, tá? O primeiro mês para os israelitas e para os judeus até hoje não é o mês de janeiro, porque o calendário deles é diferente do nosso. É por isso que a Páscoa se dá para o nosso calendário, às vezes em março e às vezes em abril, não é isso? Então, a Páscoa para eles se dava no primeiro mês do ano, ok? Primeiro mês. O calendário deles é tão diferente que para eles nós não estamos em 2024. Nós estamos em 5.500 e alguma coisa. 5.700 e alguma coisa, se eu não me engano. 5.700 e alguma coisa. É o ano que eles estão. Para eles não estão, nós não estamos em 2024, porque eles não contam os anos depois de Cristo. Até porque eles estão esperando um Cristo, né? Que eles rejeitaram o Cristo verdadeiro, o original que nós cremos, né? O povo, né, judeu. Vai ser em qual dia a Páscoa? Deveria ser, né, no 14º dia. E a Páscoa também deveria acontecer num momento específico do dia, que é qual? O que é o crepúsculo da tarde? Alguém poderia me dizer aí? Oi? Isso mesmo. Sabe quando a noite vem, aí o sol fica lá no finalzinho, quase terminando ali, aí era o momento deles celebrarem a Páscoa, tá? Após o pôr do sol. Então, como era o rito da Páscoa? Numa data específica. Pode passar, por favor. Como era o rito pascal? Era em família. Versículo de número 3 e 4. Pode ler para a gente, por favor. Então não podia ser algo isolado. Ah, eu quero celebrar a Páscoa sozinho, só eu. Não. Tinha que ser em família. Se uma família fosse muito pequena, o que fazia? Chamava o vizinho.
e, de uma forma muito hospedeira, recebia aquela família e celebravam a Páscoa em família. A família de Deus, o povo de Deus, eu poderia colocar ali no lugar de em família, poderia colocar, como era o rito da Páscoa? Era um rito feito pelo povo de Deus. O povo de Deus. E se não fosse israelita, se não fosse judeu, poderia participar da Páscoa? É, isso aí. Poderia, né? Nós temos na Bíblia muita gente que veio de fora e foi alcançado pela graça de Deus, não teve? Quando o povo está terminando o êxodo, chegando lá em Jericó, quem que passa as informações de Jericó para o povo de Deus e está lá nos heróis da fé, na genealogia de Jesus? Raabe. Então, vamos dar uma olhada no versículo 47 e 48. O que diz aí? Mesmo se fosse israelita. Se fosse israelita, o menino lá, judeu, o pai de família, e ele não fosse circuncidado, não poderia participar. Na verdade, se ele não fosse circuncidado, o que é necessário, segundo o Antigo Testamento? Morte. Morte. A Páscoa tinha que celebrar, é mandamento, é sacramento, não pode ficar sem participar, tem que participar. Se não participar, morte. Simples assim, tem que ser eliminado do povo. Tá? Nós estamos vendo a Páscoa à luz do Antigo Testamento, não é isso? Eu já vou dar a palavra, deixa eu só terminar as 5 respostas, mas eu já vou dar a oportunidade já para o irmão. Como era o rito da Páscoa? Vamos passar aí, próximo slide. Era uma dieta. No dia do rito da Páscoa, havia uma dieta estabelecida por Deus. Ela está no versículo 8 ao versículo 10. Leiam, por favor. Então, essa era a dieta que eles tinham que comer. Um cordeiro, não é isso? Esse cordeiro não podia ser cozido, ele tinha que ser assado, não é o que está escrito aí? E o pão, como você pode ver ali, eu coloquei até o pão ali sem fermento, né, o pão asmo, né? Ele também tinha que estar sem fermento, obviamente, né? Então ele ficava tipo como se fosse um biscoitinho creme crack ali, né? Por que disso? Por que a dieta tinha que ser dessa forma? Porque o preparo daquela comida tinha que ser assim. Porque os filhos de Israel sairiam às pressas, sairiam rápido do Egito. Seria uma libertação imediata. Tá? O Senhor agiria com o seu poder salvador e libertador, e aquele negócio seria assim, ó, rápido. Então, cozinhar o cordeiro demoraria muito, não é? E o pão também, se fosse para fermentar ali a massa, ia demorar mais também. Então tinha que ser carne assada e os pães sem fermento. E por que ervas amargas? Porque o período que eles ficaram no Egito, a maior parte foi de muita amargura. Então eles comiam as ervas amargas para lembrar do período de sofrimento. Certo? Para se lembrar de como Deus os salvou de um estado de muita amargura e os transportou para um estado de muita provisão, graça, bondade, amor, salvação, libertação, tudo isso. Ok? Entendido sobre a dieta? Então vamos ver agora como era o rito pascal. Em quarto lugar,
era com traje específico, que vai muito com a pergunta do irmão que foi feita ali. Com traje, eles tinham que se vestir, se trajar de forma especial. O que está escrito no versículo 11? É a Páscoa do Senhor. Então, como que eles deveriam comer? Com roupa de viagem. Esse traje aí é um traje para viajar, certo? Eles fizeram uma viagem muito rápida, não foi? Quando eles saíram do Egito? Só 40 anos, né, Selma? Só 40 anos. Só 40 anos. Então, antes daquela libertação, o rito que eles tinham que fazer era um ritual que tinha uma dieta também, mas tinha também um traje, eles tinham que se vestir, né, daquela forma. Como que está escrito aí? Lombos cingidos, como se fosse um cinto, né? Aqui, as roupas deles eram bem diferentes das roupas que nós comumente usamos hoje. Sandália nos pés para viajar. Sandálias, vocês lembram o que acontecia lá no Êxodo? Que não envelheciam, né? Não estragavam. O cajado na mão para poder caminhar. Comê-lo-eis, a pressa é a Páscoa do Senhor. Então, eles deveriam se vestir trajados. Preste atenção, igreja. Tudo tem um simbolismo. Porque eles deveriam começar o êxodo. O que significa a palavra êxodo? Saída. Então, por que trajado assim? Por causa que eles iam começar uma peregrinação, uma jornada, uma saída. Ok? Um êxodo, o primeiro êxodo, tá bom? Por fim, como era o rito pascal? Era um sinal expiatório. A palavra expiatório ali, ou expiação, não é de expiar com S, né? De estar olhando assim, a pessoa que está, né? Está ali espiando, né? Olhando assim, né? Não é de um espião, não. Expiatório, a palavra expiação, está relacionada a uma substituição. E uma substituição relacionada a uma redenção, a uma morte. Então, era um sinal expiatório, porque tinha ali uma substituição. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Só houve morte na casa dos egípcios? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que só houve morte na casa dos egípcios, levanta a mão. Olha só, rapaz, o povo aqui conhece de Bíblia, Watts. Na casa dos israelitas também houve morte, igreja. Na casa dos israelitas morreu um cordeiro que era culpado, né? Um cordeiro cheio de defeito, não é isso? Um cordeiro que merecia morrer mesmo. Um cordeiro que estava totalmente relacionado ali ao mal que estava acontecendo na terra do Egito, povo de Deus, não é isso? Lá no Egito morreu um cordeiro, segundo o versículo de número 5, o que está escrito aí? Sem defeito, macho, de 1 ano, poderia ser um cordeiro ou um cabrito, né? Então era um cordeiro sem defeito, não podia ser um cordeiro manco, né? Tinha que ser um cordeiro sem defeito. O que diz o versículo 7? Então, ao matar aquele cordeiro, ou seja, teve morte na casa dos israelitas, sim, daquele cordeiro sem defeito, cordeiro perfeito, eles tinham que pegar o sangue daquele cordeiro e espalhar ali, pintar a porta, a verga da porta, né? Eles tinham que pintar ali aquela parte da porta. E o que diz o versículo de número 13?
o Senhor executaria o seu juízo, o Senhor iria manifestar ali a sua justiça, iria eliminar, matar os primogênitos dos egípcios, mas para que os israelitas fossem poupados de morrerem também, de que houvesse ali a morte dos seus primogênitos, era necessário uma expiação, uma substituição. Quem morreu no lugar dos primogênitos dos israelitas? O cordeiro. E o sangue do cordeiro foi segundo o versículo 13, um sinal. De modo que quando o anjo passava, o anjo da morte, e via o sangue, e via ali o sinal daquela expiação, daquela substituição de morte, o anjo não atacava ali, ele passava por cima. Ele fazia ali o movimento pascal. E então o povo de Deus foi poupado, salvo. O que acontece em Gênesis 3, quando o homem e a mulher pecam contra o Senhor? A primeira coisa que eles fazem? Hein? Eles perceberam que estavam nus e fizeram folhas de figueiras para si. Isso é o que toda a humanidade faz depois que o pecado entrou no mundo. Todo homem, até aquele que não frequenta igreja nenhuma, ele está sempre tentando se cobrir da culpa, se vestir da culpa, de se vestir para eliminar a culpa, a vergonha, né? Falei errado aqui. Ele tenta se vestir de uma justiça própria. Ele tenta colocar uma roupa bonita, como um sinal de que ele está ok com a sua vida diante de Deus, ou de coisas morais, éticas, que ele tem que se justificar, enfim. O que o Senhor faz depois que ele traz o julgamento para o homem, para a mulher e para a serpente? Ele mesmo faz veste de peles para o homem e a mulher. Ele mesmo cobre o homem e a mulher. O que Deus fez aqui no Egito? Ao pedir para que o povo matasse o cordeiro, pegasse o sangue e passasse na porta, o que ele estava fazendo com as famílias do seu povo? Cobrindo. Por isso Páscoa também é cobrir. Ele estava vestindo o seu povo de uma justiça que não era do seu povo, porque se fosse, não era um sinal de expiação, era um sinal de autojustiça. Um sinal de expiação é porque não havia mérito algum naquele povo, não havia nada de bom naquele povo, aquele povo por si próprio não poderia permanecer diante da presença do anjo da morte. Eles precisavam de um sangue puro para expiar, para cobrir eles. Ok? O irmão queria fazer a pergunta? Só fazer uma comparação, né? Muito interessante, por sinal, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, um tanto provocativa. Pode passar, por favor. Diante de tudo que a gente ouviu, falou, portanto, alguém aqui celebra a Páscoa? Nós lemos o texto, explicamos o texto, detalhadamente. Pastor Atos prega isso aqui, que
nós temos que cumprir esse capítulo 12 aqui e celebrar no 14º dia do primeiro mês, não do nosso calendário dos hebreus. Os homens aqui todos são circuncidados. Aí hoje, mais tarde, no crepúsculo da tarde, nós vamos pegar o cordeiro, vamos matar o cordeiro, todo mundo, não vai precisar vir para o culto, cada um vai ficar nas suas casas, vamos pegar o sangue, passar nas portas, vamos comer ervas amargas, vamos comer pão sem fermento, e depois disso nós vamos ficar uma semana, vocês viram isso aqui, né? Que depois da Páscoa, imediatamente entrava a festa dos pães asmos. Então, não sei como é que está a sua despensa lá, mas daqui a 7 dias, então, não pode ter fermento na sua casa. Misericórdia. Alguém aqui celebra a Páscoa? Não, não e não. Nós não celebramos a Páscoa. Alguém pode estar falando assim, vamos sair lá de Contagem para estragar minha Páscoa. Não, nós não celebramos a Páscoa. Pode passar o slide, por favor. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Por que a Igreja de Cristo não celebra a Páscoa? Medite aí, não precisa responder não. Talvez, diante do que a gente falou aqui, é óbvio, né? Por que a Igreja de Cristo não celebra a Páscoa? Oi? Olha, uma participação interessante aqui, né? Ela foi cumprida no Senhor Jesus. Por que a Igreja de Cristo não celebra a Páscoa? Pode passar, por favor, o slide. Olha só a resposta que eu trouxe aqui. Porque a Páscoa metamorfoseou. Vocês já ouviram falar do processo da metamorfose? Todo mundo aqui? Acho que até as crianças na escola, né? Já ouviram falar da metamorfose, que acontece com alguns animais, mas geralmente é usado como exemplo a lagarta, que se transforma numa borboleta. A Páscoa se transformou numa outra coisa. A Páscoa passou por uma mudança. Vamos ler o texto de Lucas, capítulo 5, versículo 37 e 39. Lucas, capítulo 5, versículo 37 ao 39. Bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz... O que acontecia nesse contexto aqui? Alguns líderes religiosos de Israel falaram, por que os discípulos de João, os dos fariseus, jejuam e os discípulos de Jesus não jejuam? Jesus fala assim, como é que vai jejuar os convidados do noivo, quando o noivo está presente? Imagina um casamento, aí o noivo fala assim, não, agora ninguém vai comer. Nós vamos nos jejuar. Vamos nos entristecer. Não, Jesus fala assim, eu sou o noivo. É momento de celebrar, não é momento de jejuar. E aí ele vai usar algumas figuras. Uma delas é essa que eu trouxe aqui. Ele vai dizer que ele é o vinho novo. E que a sua chegada, o reino que ele tanto anuncia, é o odre novo. E ele vai dizer assim, minha gente, não é possível, num
pode, não dá para pegar o odre velho e colocar vinho novo. Porque se fizer isso, o que acontece com o odre velho? Ele vai arrebentar. Porque o vinho novo vai passar por um processo ali, né? De fermentação. Ele vai estourar aquele odre. Não cabe. Jesus diz o quê? Odres novos, vinho novo. Aí o finalzinho, o último versículo que a gente leu, fala o quê? O pessoal que está acostumado com o odre velho, com o vinho velho, o que ele faz? Ah, deixa a gente ficar com o velho mesmo e o vinho velho mesmo. O vinho velho é melhor. Não, igreja. Nós vamos ler mais um texto aqui antes da gente encerrar, e nós vamos ver que o odre novo e o vinho novo não é um pouco melhor do que o odre velho e o vinho velho. O odre novo e o vinho novo é infinitamente melhor, maior do que o velho. Muito melhor. Abra sua Bíblia, então, em Hebreus, capítulo 8, versículos 6 ao 13. Eu já vi que deu 10h35 aqui, eu estou encerrando já, tá, gente? Esse é o último versículo que eu estarei lendo aqui. Hebreus 8, 6 ao 13. Instituída com base em superiores promessas, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito. Para um pouquinho. Quando que o Senhor os tomou pela mão para os tirar da terra do Egito? Na Páscoa. Aí o profeta Jeremias está falando assim, capítulo 31 de Jeremias. O autor de Hebreus está citando aqui. Ele está falando assim, ó. Não vou fazer mais assim. Continuando. E eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E não examinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, pois para com suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Não mais, então, odres velhos, nem vinho velho. Chegou-se, e louvado seja Deus por isso, a Ele toda a glória por isso. Chegou-se na plenitude dos tempos um odre novo e o vinho novo. Um vinho muito mais gostoso, muito mais eficiente, muito melhor
do que o vinho anterior. E olha que o vinho anterior a gente viu que foi uma salvação, de uma eficiência gigantesca. Mas o novo, sem precedentes. Não é isso, igreja, que está escrito nos textos que nós lemos aqui, especialmente nesse aqui, de Hebreus? O versículo 6 diz o quê? Com efeito obteve Jesus ministério o quê? Tanto mais excelente. Mediador de o quê? O Senhor fez uma aliança com o povo de Israel? Fez uma aliança com eles lá no Egito? Agora o autor de Hebreus está dizendo o quê? Que agora houve o quê? Uma aliança superior. O versículo 13, depois de citar aqui o profeta Jeremias, o que diz aí? Quando diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. Por isso, para a gente encerrar, João Batista, em João capítulo 1, versículo 29, ao ver Jesus, diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira Israel do Egito. Vamos ficar de pé. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma redenção muito maior, uma libertação muito superior foi realizada em Cristo Jesus. Se você quiser saber mais sobre essa libertação, você precisa vir à noite. Porque à noite, nós vamos falar um pouquinho mais desse outro Cordeiro que João Batista visualizou e disse essas palavras. Senhor, obrigado por essa mensagem ao nosso coração. Obrigado, Senhor, porque se o odre velho e o vinho velho foram muito eficientes, quanto mais, infinitamente mais, o odre novo e o vinho novo que o Senhor derramou sobre o seu povo, na pessoa bendita, o Cordeiro perfeito, o leão que ressuscitou, Jesus Cristo, o Senhor nosso, Senhor da igreja, teu Filho amado, mediador da nova aliança, superior aliança. Nele oramos e agradecemos. Amém. A igreja pode se assentar. Eu passo a palavra para a Selma, para o pastor. Selma? Pode impetrar a bênção, então? Vamos ficar de pé, então, de novo. Igreja, recebei a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito, o sangue puro, puríssimo, perfeito, o amor de Deus o Pai, que operou tão grande libertação no Filho, e as consolações do Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje e para todos sempre. Amém.